Oi, pessoa, mais uma vez presentes aqui no Cobracana, segunda edição. Quero muito agradecer o convite e toda a organização desse evento maravilhoso que tá, que dá a oportunidade aí de conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. Bom, se você não me conhece, eu vou me apresentar para você, mas se você já me conhece, você vai ouvir essa história de novo, porque eu sempre comento. Aqui o Combracan, ele traz várias palestras sobre vários temas para falar sobre a cannabis, mas aqui eu vou fazer diferente. Eu vou trazer um pouquinho do meu relato para você entender o que é sentir na pele. Eu espero que você não precise usar a cannabis para algum fim medicinal, mas nós que precisamos, nós sentimos na pele a dificuldade que é, mas também sentimos aí o quanto o extrato de uma planta pode ser tão benéfico. E é isso que eu vim falar um pouquinho com vocês hoje. Eu sou farmacêutica, sou pesquisadora na Universidade Federal de Santa Catarina, sou empresária, fundei o Dala Instituto, mas eu sou paciente e a minha história começa por conta disso, por ser paciente. Então, tudo começou por conta de uma fibromialgia, onde eu tomava 4 tarjas vermelhas e continuava gritando de dor, até que eu lembrei de uma planta, né, que os pacientes com câncer fumavam para aliviar a dor. Falei: "Poxa, se deve aliviar a dor de um câncer, por que não tentar, né?". E foi assim que eu tentei entrar para este mundo, no caso fumando cannabis, que não deu certo, porque eu nunca tinha fumado na vida. E não bebo nem refrigerante, não bebo bebida alcoólica, então imagina, né, não não deu muito certo. Mas eu consegui fazer o óleo dessa planta na cozinha de casa mesmo, e comecei a tomar e melhorei, e aquilo me chamou muito a atenção, o que que tinha. E eu comecei a estudar e não parei mais. Na época, isso, nós falando assim parece tão antiga, né, mas há 10 anos atrás, nem faz tanto tempo assim, só que não se tinha muito conhecimento, não se falava muito sobre cannabis. Esse é um dos motivos, inclusive, que eu fico feliz de participar aqui do congresso. Por isso, hoje a gente pode falar um pouquinho mais abertamente sobre o tema, embora com várias retaliações aí na internet, mas ainda assim a gente consegue abordar um pouco mais. Há 10 anos atrás, isso não existia, a gente não falava tanto assim. E quem fazia o óleo da cannabis era tudo muito escondido. E, enfim, graças a Deus as coisas mudaram bastante de lá para cá. Mas foi isso, foi assim que eu comecei com a cannabis, comecei a estudar, não parei mais, voltei para a universidade depois de tantos anos para fazer pesquisa, buscando respostas. E aí eu tive um episódio, além de fazer esse tratamento para dor com a cannabis, ano passado eu tive o diagnóstico de câncer de cólon, passei por uma grande cirurgia, correu tudo bem, mas foi um pós-operatório bem difícil, por ter sido uma cirurgia muito grande, houve a retirada total do órgão, e o meu pós-operatório foi só com o extrato dessa planta. Altas concentrações para conseguir suportar um pós-operatório, mas sim, eu não tomei nenhum medicamento para o meu pós-operatório de uma cirurgia de câncer, a não ser o extrato de uma planta. O que eu não imaginava é que eu fosse ter N complicações pela falta do intestino, e uma delas que mais se agravou, fui piorando, piorando, até receber o diagnóstico de autismo. Sim, fui diagnosticada como Asperger, que hoje está dentro do espectro autista, no nível 1. Eu poderia ficar horas e horas falando sobre o autismo, mas não é o caso, tá? O que eu quero trazer aqui é um ponto de vista diferente sobre o autismo. Eu, adulta, fui diagnosticada com autismo nível 1. O autismo são 3 níveis, né? O nível 2 precisaria de algum suporte, e o nível 3 são os casos um pouco mais graves que nós vemos. Bom, com esse diagnóstico, a cannabis me ajudou mais uma vez. Eu tenho feito um tratamento diferenciado com a cannabis para poder dar conta de tantos problemas de saúde, mas estou aqui, continuo fazendo minhas pesquisas, trabalhando e participando ativamente da sociedade na medida do possível.
A questão do autismo que eu quero trazer aqui para vocês, é que está tendo muito diagnóstico de autismo no adulto ultimamente. Eu acredito, tá, muitas pessoas também acreditam que não é que as pessoas estão ficando mais, eh, as pessoas estão desenvolvendo o autismo ou que o número de autistas está aumentando, não, na verdade é que as condições para um diagnóstico mais assertivo melhoraram muito, né, melhorou muito. Então, hoje nós temos mais pessoas sendo diagnósticas pela facilidade que a tecnologia nos traz, e não que isso não existia antes. Então, é sempre bom abordar esse ponto de vista também, tá. Mas a questão é essa, existem muitos autistas adultos e que estão à derivas, porque quando a gente fala autista, todo mundo imagina uma outra cena. Eu fui na farmácia uma vez para comprar um tampão de ouvido, porque eu fiquei com alguns problemas auditivos. E aí eu fui passar no caixa com o tampão, e eu estava assim, usando o fone, né, e aí eu passei ali no caixa, e o rapaz ficou olhando para mim com o cordão, né, identificado aqui autismo, com o fone, e aí ele me perguntou: "Para que é esse tampão? É você que usa?" Aí eu falei: "Sim". Aí tirei, assim, o fone de ouvido, mostrei que eu já estava com o tampão, que eu estava comprando aquele para troca. Falei: "Sim, eu uso porque eu sou autista". A cara dele se transformou na hora. "Você é autista? Mas autista não é aquelas crianças que ficam se debatendo?". Não, gente, autista não é criança que fica se debatendo, tá. A gente ouve muito que o autismo é uma forma diferente de enxergar a vida. Que para mim também é muito falho. Não é apenas uma forma de enxergar a vida, mas de sentir a vida, enfim, é muito mais além. O que eu percebo é que nós autistas temos uma dificuldade, muitas vezes, de expressar o que a gente sente, e os profissionais que cuidam da gente acham que sabe alguma coisa ali do nosso pensamento, do nosso ponto de vista. Então, é difícil, é muito difícil. Eu falo, inclusive, como farmacêutica, no papel de farmacêutica a gente tem um olhar, agora no papel de paciente, a coisa muda um pouquinho. É esse olhar diferenciado, tá. Então o autista, ele tem N problemas, vou relatar um pouquinho do que eu sinto, porque eu percebi que conforme eu fui relatando, eu fui conversando com N profissionais, eles foram entendendo melhor a questão do autismo, e isso me chamou a atenção. Falei: "Poxa, mais pessoas precisam saber disso". Eu tenho os 5 sentidos, assim, todos bugados, tá, todos. A claridade me incomoda muito, então eu não consigo sair da porta de casa sem óculos escuro num dia, durante o dia. À noite mesmo, eu não suporto luz branca, me incomoda muito, porque eu fico, assim, quase fechando o olho, então, às vezes eu coloco óculos escuro à noite, quando estou sob uma luz branca. O olfato mudou bastante, ele ficou muito mais sensível, eu sinto cheiros, assim, que geralmente as pessoas não sentem. O tato ficou insuportável, eu tive que trocar muitas peças de roupa, porque pareciam que estavam arrancando minha pele, parece que está arranhando, parece que está machucando, chega a ser desesperador, então são peças mais leves, blusinha, com pano bem mais soft, inclusive, eu uso, assim, blusinha de manga comprida por conta disso, porque um simples ventinho que bate na pele parece que está arrancando, até o vento se torna insuportável certas vezes. E o que eu sinto mais, o que realmente me atrapalha o dia a dia é a audição, são os ouvidos. Então, hoje eu carrego isso daqui no meu cordão. Isso daqui é um protetor auricular, ele é uma esponjinha que a gente encontra
nas farmácias, onde eu uso para proteger um pouco o ruído. Tentei vários tipos de protetor auricular e esse foi o que melhor adaptou, porque é uma esponjinha que ela expande e consegue preencher todo ali o canal. Por que que eu falo isso? Porque eu já conversei com vários autistas e tiveram vários problemas para achar um tampão adequado. Tem muitos de silicone, mas acaba machucando. Por mais que seja de silicone, ele ainda é um pouquinho durinho, então na hora de colocar e tirar também acaba machucando um pouco. Esses fones aqui, eu cheguei a usar um fone bem mais simplesinho que não segurou o som. Eu comprei um abafador utilizado para prática de tiro com arma de fogo, né, e também não suportou. E aí eu acabei comprando esse, que ele é um fone de ouvido, né, mas ele é um pouco mais robusto por conta dessa minha sensibilidade, tem cancelamento de ruído, e mesmo assim também não suportou. Eu tenho que usar o tampão de ouvido, né, em por baixo disso daqui. Então, quando eu saio na rua, eu saio com protetor, com fone de ouvido, com óculos escuro e com o cordão. E mesmo assim, as pessoas não entendem. Por mais que eu esteja identificada, gente, esse cordão aqui é lei federal, tá? Esse cordão de um quebra-cabeça colorido é o cordão do autista. Toda vez que vocês verem alguém cortando esse cordão, ele tem prioridade, ele tem um atendimento preferencial. Muitas vezes são crianças, mas adultos também usam, tá? E isso daqui, por um lado é bom, porque me identifica, se eu tenho qualquer crise na rua, se eu passo por alguma dificuldade, as pessoas olham para o cordão e entendem a situação. Por outro lado, gera muito preconceito também. Um fato que aconteceu recente também, não tinha o controle disso tudo ainda, não sabia direito o que estava acontecendo, tinha recém recebido o diagnóstico de autismo. Fui no centro da cidade para resolver uma documentação e era muito carro, muita gente, muito barulho, era ônibus de um lado, moto do outro, pessoas passando. Isso gera uma certa confusão para a gente também. Eu tive uma crise ali que eu comecei a gritar no meio da rua, perdi o controle das pernas e eu caí convulsionando. Vocês pensam que alguém parou para me ajudar? Uma mulher parou, eu só conseguia fazer assim com o cordão. Ela: "Sim, eu já vi que você é autista, eu tô aqui, fica calma". A hora que eu parei de convulsionar, que eu consegui sentar, ela levantou e foi embora. E várias pessoas passando por uma avenida e eu largada no chão, a bolsa para um lado, minhas coisas para o outro, eu tremendo, desnorteada, sem saber o que estava acontecendo direito. Foi a primeira crise que eu tive depois do diagnóstico. E não, as pessoas não pararam mais. Todo mundo viveu a sua vida como se nada tivesse acontecido. Atrás de mim, eu só consegui enxergar uma placa escrito clínica. Até hoje eu nem lembro o que que é aquilo, eu só sei que eu levantei cambaleando, consegui bater ali na porta e fui socorrida. As pessoas me colocaram para dentro, me deram água, me acalmaram e depois me ajudaram a chamar um carro para poder chegar até em casa. E isso me deixou muito triste, porque por mais que a gente esteja identificado, hoje a gente vive num mundo que chega a ser bizarro o descaso com o ser humano. Às vezes eu entro no ônibus para ir até o centro da cidade também, e sim, nós temos direito ao assento preferencial, tá? Nós somos deficientes mentais, sério, eu troquei a minha documentação recente e no meu novo RG tá lá o símbolo de pessoa com deficiência, né, porque eu agora, por conta do câncer, foi retirado um órgão, tá lá o símbolo de autista, o lacinho,
e tá lá o símbolo de deficiente mental. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende certas coisas, ou entende errado. Qualquer estímulo, qualquer coisinha, o cérebro entende que ele está sendo agredido. Então, ele se prepara, ele tem todas aquelas reações ou para lutar ou para fugir. E o nosso cérebro fica assim, então qualquer coisinha inofensiva, ele entende que a gente está em risco, num risco sério. E assim, isso acaba desnorteando um pouco a gente. Então, parece simples, mas entrar num ônibus não é uma tarefa tão simples, tanto que a maioria dos autistas adultos que eu conheço não pegam ônibus, não conseguem, porque é muita gente, principalmente horário de pico, é muito aglomerado, é gente esfregando, gente passando. Isso gera um desconforto muito grande que o autista pode, sim, perder o controle do corpo por conta disso. Mas enfim, quando, eu peguei ônibus uma vez, entrei, sentei no banco preferencial, e aí começou a subir gente, subir gente, subir gente. Era um dia de chuva, então o ônibus ficou lotado, e um senhor olhou bem para minha cara e apontou o dedo na minha cara: "Você". Eu falei: "Misericórdia, o que que eu fiz agora, né?". Aí ele olhou para mim e falou: "Você aí sentada e eu aqui em pé com meus pleno 80 anos, com todo o vigor". Aí eu olhei bem para ele e falei: "Olha, que bom que o senhor tem todo esse vigor, porque eu tô com câncer e eu também sou autista". Ele ficou tão sem graça, mas, poxa vida, apontar na minha cara como se eu fosse uma adolescente ouvindo música que está pouco se lixando para os preferenciais, também não foi a maneira mais adequada. E isso não foi só ele, sempre que eu sento ali no banquinho de preferencial, por mais que eu esteja identificada, muitas pessoas implicam comigo, muitas pessoas, porque quem olha para mim não entende, fica bem complicado. Mas, por outro lado, é uma forma de dar visibilidade. Eu ainda consigo ficar em pé, eu ainda consigo me movimentar dentro do ônibus, então, quando chega, uma mulher com criança de colo, ou numa situação outra pessoa, né, outro preferencial, numa outra situação que eu vejo que é mais delicada que a minha, eu levanto, sem problemas. Mas o que eu quero deixar aqui é que sim, nós autistas somos negligenciados. Por mais que estejamos identificados, sim, nós temos as nossas dificuldades também, e isso ninguém fala, ninguém vê. A gente vê sempre falando sobre autista criança. Inclusive, outro ponto que eu quero trazer, se fala muito em neuropediatra. "Ah, falou autista, manda para o neuropediatra". É, ok, só que o autista não é criança. Crianças crescem, gente. Crianças viram adulto. Então, que médico que tem que ir se não é neuropediatra? Ah, é psiquiatra. Aí uma vez eu perguntei num grupo de médicos que eu participo: "Escuta, por que que quando a criança tem que ir no neuropediatra e quando a criança cresce é psiquiatra? Por que que não é neurologista?". E outra, eu não acho um neurologista que trate adulto autista, é bem difícil. E eu perguntei isso no grupo e, para minha surpresa, as pessoas começaram a debater entre si, a discutir entre si, se era psiquiatra, se era neurologista, porque um não pode invadir o espaço do outro. Virou uma confusão tão grande no grupo, e ninguém respondeu a minha pergunta. Essa que foi a verdade. Então, gente, são pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente pode estudar um pouquinho mais, pode se orientar um pouquinho mais e pode ouvir um pouco mais. Profissionais da saúde, ouçam os pacientes, ouçam, porque a gente fala
que está sentindo uma coisa, porque a gente está sentindo aquela coisa, não é imaginação, não é uma dor psicológica, como eu já ouvi tanto. Não, aquilo realmente existe. Ouçam, tente colocar tente se colocar no lugar do paciente. A gente peca muito nisso. Nós, profissionais da saúde, pecamos muito nisso. Nós achamos que nós sabemos e que nós podemos não, a gente primeiro tem que ouvir, tentar entender aquela situação, tentar entender o mundo daquele paciente, para daí sim, a gente realmente colocar todo o nosso conhecimento em prática e auxiliar aquele paciente de alguma forma, tá. Eu também pequei muito, tá. Tudo bem que existem N patologias e a gente não dá conta de saber de todas, de conhecer todas, de acompanhar todas e tratar todas. Realmente fica, assim, uma coisa, muito volumosa, né, difícil acompanhar. Mas, poxa, a gente tem que pelo menos ouvir o que o paciente está falando e ir atrás, tentar entender aquela situação. Eu, como profissional da saúde, eu já pequei em N casos para N patologias, porque a gente tem um conhecimento tão pequenininho na faculdade em relação a isso. Pelo menos na minha época, farmácia era metade do curso química, era exatas. A gente não tinha tanto conhecimento assim de tantas patologias, né, era mais o medicamento em si e muita química. E hoje eu vejo que como farmacêutica, eu já pequei muito por falta de conhecimento, já deixei de ajudar muitos pacientes por falta de conhecimento, mas a gente vai aprendendo na marra, né, com muito estudo e no meu caso sentindo na pele e percebendo aí um diferencial, esse olhar do paciente. Por que que eu trouxe aqui, né, 2 olhares especiais? Porque é isso, o autismo a gente tem que olhar diferenciado, porque não é uma patologia, não é uma síndrome, e falar que é um jeito diferente de ver a vida, desculpa, também não ajuda muito. Autismo é autismo, né, a gente tem muita dificuldade e mas a maioria dos adultos que eu conheço também são nível 1, tem a sua independência, consegue levar a sua vida. E as crianças que precisam de um tratamento especial, né, um acompanhamento especial, mas de qualquer forma, todos nós sofremos essa discriminação por carregar um colar, por carregar um olhar diferente e mais ainda quando você fala que a cannabis pode ajudar o autismo, porque aí já existe um preconceito com a doença, já existe um preconceito com a planta, e aí juntar os 2, imagina a festa de preconceito que nós carregamos, né. Mas é isso, a cannabis está aí para ajudar, para auxiliar, mais uma vez, em mais uma patologia, tem trazido muitos benefícios. Eu sou voluntária de uma associação de autista aqui em Florianópolis, nós fazemos um trabalho maravilhoso com surf terapia, e é incrível ver as crianças saindo de casa, porque muitas famílias não frequentam mais a praia, não saem mais de casa por conta dessa situação. E é muito bom ver as famílias saindo de casa, ver os autistas ali surfando, aproveitando um pouquinho o sol, aproveitando um pouquinho o mar, e como esse tipo de exercício físico melhora a qualidade de vida não só do paciente quanto dos familiares também. Então é gratificante, é um trabalho maravilhoso, não é o único do país, existem algumas unidades pela orla do nosso país com esse trabalho. Em Santos tem a única escola pública de surf terapia, é uma escola maravilhosa, bem grande, com muitos anos já de estrada. Infelizmente, é a única pública, o governo poderia incentivar mais esse tipo de iniciativa para tratar melhor os autistas também. E, bom, eu sou muito grata pelas associações, não só as associações específicas, como essa de autismo, que eu faço parte, mas também as associações de cannabis medicinal,
que também tem todo o meu carinho, tem todo o meu apoio. Tive o prazer de participar de algumas associações que tanto cuidam de nós, pacientes, e são trabalhos maravilhosos e infelizmente ainda não são regulamentados, são trabalhos que as pessoas correm o risco. Eu fico muito triste toda vez que eu ouço que a polícia invadiu uma associação, que a diretoria foi presa, que os trabalhadores foram presos. E qual que é o crime? Cultivar uma planta e cuidar de vidas. Esse é o crime, que não faz sentido, né. Então, olhemos com carinho para as associações, que muitas vezes fazem o papel que o governo deveria estar fazendo e não faz. São as associações que estão aí, que estão dando a cara a tapa, que estão lutando pela acessibilidade ao produto. E pelas associações específicas, hoje eu participo de uma associação de autista, mas existem várias associações para N patologias, e eu acho que é isso, quando o governo não cumpre o papel que deveria, a sociedade tem sim que ir lá e, de uma forma organizada, cobrar pelos seus direitos. Isso está na Constituição. É o nosso direito. Nós temos o direito de nos organizarmos enquanto sociedade civil, na forma de associações e discutir com o governo melhorias. Então, meus queridos, um apelo que eu quero deixar para vocês, se vocês não participam de alguma associação, ou pelo menos um trabalho voluntário, doar um pouquinho do seu tempo pode ajudar muita gente. Participar de uma associação muda muita coisa. Se a gente está aqui falando um pouco mais abertamente de cannabis hoje, foi porque lá atrás, em 2014, as mães e os pacientes saíram na rua para discutir sobre cannabis, para falar sobre os benefícios da cannabis. Um bando de mãe foi bater na porta de Brasília exigindo os seus direitos. Aquele bando de mãe se organizou na forma de uma associação que funciona até hoje e inspiraram com que outras associações surgissem pelo país. Então, a associação tem força, a associação tem poder para mudar todo um país. Veja o que está acontecendo no nosso país. Por conta disso, olha o quanto já se movimentou. Hoje nós temos cursos, temos congressos, temos muitos produtos, né? Inclusive muitas indústrias farmacêuticas chegando no nosso país e levando o nosso dinheiro embora, mas enfim, só isso dá uma palestra à parte. Mas abriu-se toda uma movimentação no nosso país por causa da cannabis, simplesmente porque um grupo de pacientes foi lutar pelos seus direitos. Então, nós como profissionais da saúde, nós também devemos questionar os nossos conselhos, manifestar a nossa vontade de sim, de estudar mais sobre essa planta, sobre o sistema endocannabinoide, de lutar pelos nossos direitos enquanto profissionais da saúde, que nós podemos auxiliar os pacientes e isso também nos é negligenciado. Então, nós temos que cobrar os nossos conselhos, cobrar os nossos governantes, para que nós possamos ter uma atuação melhor na sociedade, para poder auxiliar cada vez mais os pacientes. Então é isso, eu acho que falei bastante e esse são 2 olhares especiais que eu trago para vocês refletirem, trazerem um pouquinho mais de consciência a respeito do assunto, discernimento, quando vocês se depararem com uma situação, saber diferenciar aí o que é o quê e poder ajudar, tá. Eu fico por aqui, quero agradecer mais uma vez a toda a organização do curso, espero que vocês tenham um excelente congresso, que vocês aproveitem ao máximo cada palestra que tem aqui, porque são informações riquíssimas e sempre agregam um pouquinho na vida da gente. Gratidão.